Olá, meus queridos, boa tarde a todos. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre o capítulo 14, ele que traz como título Como Vemos a Terra, certo? E a primeira pergunta deste capítulo é: onde começa o espaço? A Terra ela está envolvida por uma camada de ar, que é o ar atmosférico, que é a atmosfera. Não tem um limite evidente marcando o fim da atmosfera e o início do espaço sideral. Existe um tratado internacional que vai definir que acima de 100 quilômetros de altitude o ar já é quase inexistente e que ele pode ser livremente explorado, certo? Esse tratado aconteceu em 1967 e foi assinado pelos países que fazem parte da ONU, que é a Organização das Nações Unidas. A primeira pessoa a ver a Terra do espaço foi o astronauta russo Yuri Gagarin, em 1961. Ele estava a bordo da nave Vostok 1, a 315 quilômetros de altitude. Ele se comunicou com os que estavam na base e disse: "A Terra é azul, como é maravilhosa." A primeira fotografia, que é esta aqui, que está exposta para vocês ainda em preto e branco, né, por conta do ano que foi tirada, ela mostrou que o planeta Terra inteiro, certo? Foi tirada em 1972 pela missão Apollo 17 dos Estados Unidos. A imagem ela foi feita da janela da nave, localizada a cerca de 29 mil quilômetros de altitude. Falaremos agora sobre o título Descobrindo a Forma da Terra, certo? Que analisando, a gente vai perceber que para saber que a Terra hoje é uma esfera não tão perfeita, né? Até chegar a essa teoria, tiveram outras teorias que falavam sobre esse formato da Terra. Nós vivemos na superfície da Terra e desse ponto referencial que nós estamos, nós não conseguimos perceber a curvatura do planeta. A impressão que nós temos é que nós pisamos sobre uma superfície plana, como um grande tabuleiro. Nas beiradas desse tabuleiro, ou seja, no horizonte, o céu parece tocar a superfície. Porque como nós ficamos nas proximidades da Terra, a gente tem a impressão de que a Terra realmente é plana. Só que nós vamos perceber que não é bem assim. Eu trouxe até essa imagem aqui para vocês que estão no slide, e ela mostra justamente essa Terra plana, certo? Que vai tentar mostrar uma dessas teorias. E o que será que acontece com o mar no horizonte, se realmente a Terra é plana, né? Será que ele derrama formando uma imensa cachoeira? Muitos modelos que supunham a Terra plana foram criados para responder a essas perguntas. Um dos modelos retratava a Terra em seu formato plano, sendo carregada nas costas de um animal gigante. Então, essa era uma das teorias também, que a Terra era plana e era carregada por um animal gigante, como este aqui da imagem. Até onde se sabe, o primeiro modelo a considerar que a superfície da Terra seria curva foi proposta pelos antigos fenícios, que é o povo que vivia onde atualmente está localizado o Líbano. Viviam entre 1500 e 300 a.C. Os fenícios eles eram navegantes, navegavam pelo mar Mediterrâneo, comercializando com diversas cidades. Voltando de suas viagens, eles observaram que no horizonte apareciam primeiro os cumes, ou os picos das montanhas, e à medida que os barcos iam se aproximando das praias, aí sim era possível ver as partes mais baixas desses montes. Então essa observação foi o que levou a pensar que a Terra realmente era redonda. Caso a Terra tivesse formato plano, os navegantes eles iam observar um efeito diferente ao se aproximar da costa. Primeiro eles veriam o monte da base até o pico, certo? Só que apenas variando de tamanho, tornando-se maior de acordo com a aproximação. A gente também pode perceber, certo, esse exemplo dos fenícios atualmente. Por exemplo, a curvatura da superfície da Terra, do ponto de vista de uma pessoa na praia, certo, pode ser observada com um telescópio. Quando a gente começa a observar a chegada de um barco com um telescópio, um barco mais distante, nós percebemos a situação um pouco parecida como os fenícios viam. Primeiro, a gente começa a analisar a parte de cima do barco, começa a ver a parte de cima do barco, para que depois a gente veja a parte mais baixa, certo? A mesma coisa acontece com quem está no barco, certo? Como no caso dos fenícios. Primeiro vê a parte mais alta da montanha e depois vê a parte da base. É justamente isso que foi usado como ponto, né, para poder defender a teoria de que a Terra realmente não é plana. As partes do barco, elas são vistas gradativamente conforme eles se aproximam do observador. Primeiro aparece o mastro, certo? Que é essa parte mais alta aqui do barco, aqui embaixo.
essa parte mais alta do barco, e depois, gradativamente, o casco vai se tornando mais visível, certo? Aristóteles, ele também foi um dos defensores em relação ao formato da Terra, e ele defendia que a Terra realmente era redonda. O filósofo grego Aristóteles, que viveu entre 384 e 322 a.C., propôs que a Terra seria um corpo celeste de formato esférico. Como ele conseguiu chegar a tal conclusão mais de 2000 anos antes do início da exploração espacial? Observando o céu, observando a Lua, observando os eclipses, tá certo? Foi analisando os eclipses que Aristóteles chegou à conclusão de que a Terra realmente era esférica e não plana, como diziam. A ideia de Aristóteles originou-se da observação de diversos eclipses da Lua. Você já viu um eclipse lunar? Nesse fenômeno, a Lua cheia, quando observada da superfície terrestre, ela é totalmente coberta ou parcialmente por uma sombra. Como nessa imagem aqui, que está no slide para vocês. A gente consegue ver o eclipse parcial, onde a luz está quase toda coberta por uma sombra, e o eclipse quase total ali no final, tá certo? Mas por que o eclipse lunar ele pode ser uma evidência da esfericidade da Terra? Aristóteles respondeu a essa pergunta, elaborando a seguinte explicação para esse fenômeno. A Lua desaparece durante um eclipse total, porque uma sombra circular vai cobrindo aos poucos sua parte iluminada, e essa sombra seria projetada pelo planeta Terra. Então, a única maneira da Lua ser coberta totalmente no eclipse lunar seria justamente aquilo que a cobre ser esférico, como a Lua é também esférica, tá certo? Só para lembrar, só para vocês perceberem, no eclipse lunar acontece quando a Terra fica entre o Sol e a Lua, e a Terra acaba fazendo uma sombra na Lua, certo? Porque ela acaba captando toda a luz do Sol, ficando na frente da Lua. Aí vai acontecer então esse eclipse lunar. Sabendo que a esfera representava a única forma geométrica capaz de formar essas sombras, sempre circulares, independente do modo como fosse iluminado, Aristóteles concluiu que a Terra apresentava formato esférico, certo? Então, foi assim que ele utilizou essa explicação para poder mostrar, para poder comprovar que a Terra realmente era esférica e não plana. Séculos depois dessa teoria de Aristóteles ser levantada, a ciência confirmou essa explicação de Aristóteles. O eclipse lunar é a projeção da sombra da Terra na Lua, como eu expliquei para vocês agora há pouco. Assim, quando o Sol, a Terra e a Lua estão alinhados, nessa mesma sequência, Sol, Terra e Lua, tá certo? Vai formar a sombra da Terra, que é projetada na Lua, encobrindo-a totalmente e fazendo acontecer assim o eclipse lunar total. Mas, se a Terra tem forma esférica, como argumentou Aristóteles, por que não é possível ver a curvatura da superfície terrestre quando se observa a linha do horizonte? Que é justamente uma das perguntas que dão base para a teoria da Terra plana, certo? Isso se deve ao fato de que, quando observado de sua própria superfície, corpos esféricos de tamanhos muito grandes, como a Terra, parecem ter superfícies menos curvas, quando comparados com corpos esféricos de menor tamanho. Considerando que a Terra é uma enorme esfera, a curvatura de sua superfície é tão suave que ela parece plana quando observada por alguém situado sobre ela, tá certo? Então, justamente por isso, o fato da Terra ser tão grande que vai fazer com que a gente tenha a impressão de que nós estamos em cima de algo plano, só que não é. Estamos em cima de algo esférico. Em relação ao tamanho da Terra, né, porque até aí já foi aceito, pelo menos aceito até agora, de que a Terra realmente ela é um círculo, não tão perfeito, mas a Terra realmente é redonda, certo? Nós passamos para o próximo ponto, que é o tamanho da Terra. Qual seria esse tamanho da Terra? Há muitos anos atrás, Eratóstenes chegou à conclusão de que, dependendo da posição espacial de uma cidade, a sombra de um objeto ela pode ser maior quando o Sol está a pino. O Sol está a pino quando ele está exatamente na posição mais alta do céu, como aqui nessa imagem, por exemplo. Eratóstenes acabou percebendo que em certo dia do ano, ao meio-dia solar, a luz do Sol era refletida perpendicularmente nas águas de um poço bem profundo localizado em Siena. Siena, que era uma antiga cidade do Egito. Isso indicava que o Sol estava a pino em Siena, ou seja, naquele momento ele se localizava no ponto mais alto do céu.
vocês já sabem, o Sol a pino está no ponto mais alto do céu. E aqui nós temos a imagem para que vocês percebam que a sombra desse Sol a pino, esses dois postos, eles acabavam sendo diferentes. Em um perpendicular, certo? E no outro paralelo. Nesse mesmo dia do ano, também ao meio-dia solar, na cidade de Alexandria, que é uma cidade a cerca de 800 quilômetros de Siena, a sombra de uma coluna indicava que ali o Sol não estava a pino. Se os raios solares estivessem atingindo perpendicularmente a coluna da mesma forma que atende o posto de Siena, ela quase não teria sombra. A Alexandria, como eu falei agora há pouco, se localiza a cerca de 800 quilômetros ao norte de Siena, tá certo? Dá para perceber então que a essa distância de 800 quilômetros, o Sol não está a pino nas duas cidades, ou seja, o Sol não vai formar a mesma sombra nas duas cidades. Quando Eratóstenes fez essas observações, ele conhecia o modelo proposto por Aristóteles sobre a forma esférica da Terra e utilizou esse mesmo modelo para explicar por que os raios solares chegavam a Siena e Alexandria com diferentes inclinações no mesmo dia do ano. Aproveitando o que observou, certo, no seu experimento, Eratóstenes mediu a inclinação desses raios solares, ele acabou medindo a inclinação desses raios solares, tá certo? Em Alexandria, e conhecendo a distância entre as duas cidades, que eram esses 800 quilômetros ao norte, ele usou seus conhecimentos de geometria para calcular o raio da Terra. Então, utilizando a distância, ele tentou calcular o raio da Terra. E, através desse cálculo do raio da Terra, ele chegou a um valor aproximado do tamanho do planeta. Ele previu, pelos seus cálculos, que a Terra seria uma esfera com raio de aproximadamente 6.109 quilômetros. Atualmente, nós sabemos que o valor do raio da Terra é de 6.371 quilômetros. Mas, para aquela época, Eratóstenes, com simples cálculo, conseguiu descobrir que o raio da Terra era esse, foi um grande avanço. Hoje nós temos mais informações em relação ao tamanho da Terra por conta das viagens espaciais e também porque tem muito mais tecnologia do que tinha naquela época. Em sua época, Eratóstenes enfrentou muita desconfiança em relação ao seu cálculo do raio da Terra. Alguns estudiosos pensavam que não seria possível o planeta ser tão grande. Isso também, galerinha, porque naquele tempo uma parte muito pequena da superfície terrestre era conhecida pelos gregos e também outras civilizações próximas ao mar Mediterrâneo. E as pessoas não imaginavam que existiriam tantas outras terras e tantas outras pessoas, tantos outros mares, certo? E por isso a medida da Terra pareceu exagerada e incorreta para as pessoas naquela época. Falarei com vocês agora sobre os questionamentos científicos e seus momentos. Não se sabe exatamente quando a Terra voltou a ser considerada como plana, mas assim permaneceu durante toda a Idade Média, desconsiderando o estudo de Aristóteles e também de Eratóstenes. Durante o Renascimento, entre os séculos XIV e XVI, a Europa negou algumas concepções da Idade Média, apropriando-se dos conhecimentos produzidos na Grécia Antiga, como as ideias de Aristóteles e de Eratóstenes sobre a esfericidade da Terra. Nessa mesma época surgiu a ciência moderna, com seus métodos de observação e estudo, e ali iniciou-se o período das grandes navegações que levaram à descoberta de novos continentes e oceanos. A expedição do português Fernão de Magalhães, que foi completada em 1522, foi mais uma forte evidência que colaborou para a aceitação da esfericidade da Terra. Ao sair da Espanha, essas caravelas navegaram sempre para o oeste, e assim uma delas retornou ao ponto de partida, certo? Como ela deu essa volta e voltou ao ponto de partida, só tem uma coisa a dizer: a Terra realmente era um planeta esférico, porque não tinha como ela sair do ponto e voltar para o mesmo ponto de partida se a Terra não fosse esférica. Atualmente, com os avanços na exploração do espaço e mapeamento geográfico, já sabemos que o formato da Terra realmente é esférico, mas não é uma esfera perfeita por conta das suas diversas formas de relevo, tá certo? Mas que realmente a Terra sim é esférica e não plana. Meus amores, se cuidem, tá bom? Um cheiro, fiquem com Deus, estudem. Um cheiro, até a nossa próxima aula. Se cuidem. Tchau, tchau.